Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Hoje, queremos apresentar uma explicação do purgatório a partir de textos bíblicos. Iremos concluir que purgatório não é um lugar, mas um fogo do amor, um estado. A tradição da Igreja se mescla com a Sagrada Escritura no tema do purgatório. São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja, no ano de 593 d.C., já explicava o purgatório conforme a Bíblia, nas palavras de Cristo, nos seus diálogos, número 4 e 39. Aquele que é a verdade, Jesus, afirma que existe antes do juízo um fogo purificador, pois ele disse: se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. Mateus 12, 32. Vemos, então, que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo, neste século, e outras num mundo ou século futuro. O pecado contra o Espírito não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo futuro. Mostra o Senhor Jesus, então, que há pecados que serão perdoados após a morte. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo também ensina a realidade do purgatório. Ele utiliza a analogia da construção de uma obra, de uma residência erigida sobre um fundamento. Esse fundamento é Cristo. Diz Paulo que alguns utilizam material resistente ao fogo, outros usam materiais que não resistem ao fogo. Paulo apresenta o juízo de Deus justamente como fogo a provar as obras de cada um. Se a obra resistir, seu autor receberá uma recompensa, conforme a palavra. Se não resistir, seu autor sofrerá uma pena, mas essa pena não é a condenação eterna, pois o texto diz que aquele cuja obra for perdida ainda se salvará. O texto do versículo 15 do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios é o seguinte: este perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Ainda em Marcos 3, versículo 29, Jesus dá uma imagem nítida do purgatório. O servo, que apesar de conhecer a vontade do seu senhor, lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. O mesmo texto está em Lucas, capítulo 12, versículos 45 a 48. Jesus mesmo ensina que após a morte há um estado em que os que foram pouco fiéis serão purificados por algum tempo, de acordo com suas culpas e não eternamente. Será maior ou menor o castigo, conforme o caso. A passagem de Lucas, capítulo 12, versículos 58 a 59, diz assim: faze o possível para entrar em acordo com o teu adversário no caminho até o magistrado, para que ele não te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao executor e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Cristo não diz, nunca mais sairás dali, mas ensina claramente, ao fim desta vida seremos entregues ao juiz, que poderá nos mandar a uma prisão, de onde não sairemos até saldarmos as nossas dívidas, mas da qual um dia sairemos. A condenação aí não é eterna, diferente daqueles casos dos que vão para o inferno. E a mesma afirmação está em Mateus capítulo 5, versículos 22 a 26. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 18 e 19, e no capítulo 4, versículo 6, também vemos a afirmação que nos leva inequivocamente à conclusão da existência do purgatório. Cristo padeceu a morte na carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. Nesse mesmo Espírito, ele foi pregar aos espíritos
detidos na prisão, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Obviamente, Cristo não teria por que pregar aquelas almas se elas não tivessem a possibilidade de salvação. Vemos que os antigos estavam em uma prisão, entre aspas, temporária. Ainda que esse caso seja diferente e não se refira propriamente ao purgatório, aí está novamente o mesmo conceito de purgatório na Bíblia, um estado onde as almas aguardam pela salvação definitiva. Não é o céu de alegria eterna na presença de Deus, mas também não é um lugar de tormento eterno e irremediável. É o estado da alma onde os espíritos permanecem em espera e em purificação, ensinado claramente na Sagrada Escritura, inclusive pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aí está o que a Igreja chama de purgatório. Como explicou o Papa Bento XVI, na audiência geral das quartas-feiras, no dia 12 de janeiro de 2011, segundo Santa Catarina de Gênova, do século XV, o purgatório não é tanto um espaço onde as almas são purificadas, mas um fogo interior que purifica a pessoa e a torna capaz de contemplar Deus. Deus é tão puro e santo que a alma, com as manchas do pecado, não pode se encontrar na presença da Divina Majestade. Assim, a alma está consciente do imenso amor e da perfeita justiça de Deus, e, portanto, sofre por não ter respondido correta e perfeitamente a esse amor. O próprio amor a Deus torna-se uma chama que a purifica das suas consequências de pecado. Há um caminho de purificação da alma até a comunhão com Deus, partindo da sua própria experiência de profunda dor pelos pecados cometidos, em contraste com o amor infinito de Deus. A partir dos escritos de Santa Catarina de Gênova, nas palavras do Papa Bento XVI, tudo isso nos lembra de uma verdade fundamental da fé definida nos concílios de Florença, no século XV, e de Trento, no século XVI, com base em textos da Escritura. Segunda Carta aos Macabeus e Primeira Carta aos Coríntios, e também da tradição. Na Carta aos Macabeus, no capítulo 12, versículos 32 a 45, lemos que Judas Macabeu rezou e fez com que fosse oferecido um sacrifício por alguns de seus homens, que foram mortos lutando pelo Senhor, e afirmou: é um santo e salutar pensamento este de orar pelos mortos. O texto da primeira carta aos Coríntios já foi examinado no começo deste vídeo. E essa verdade se torna para nós um convite a rezar pelos que já morreram, para que possam chegar à visão beatífica de Deus na comunhão dos santos. Se tiverem morrido em estado de graça, ainda que imperfeitos, a oração de intercessão os ajudará a encontrar o próprio Deus face a face.